Fala pessoal, hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre o processo de conversão da habilitação do Brasil aqui para Nova Zelândia. Então se você tem intenção de dirigir legalmente aqui na Nova Zelândia, não perde esse vídeo. Basicamente, para você dirigir legalmente aqui na Nova Zelândia, você precisa seguir 4 passos para converter a sua habilitação aí do Brasil aqui para Nova Zelândia. Então, se você não tem habilitação no Brasil, esse vídeo não é para você. Se você já tem habilitação, então é só seguir esses passos que eu vou explicar aqui em seguida, beleza? Vindo com a habilitação brasileira, você tem o direito de dirigir aqui na Nova Zelândia por até 1 ano. Isso a Nova Zelândia faz porque, imagina, pessoas com visto de turismo que vêm para cá, eles precisam dirigir no país, até porque as coisas aqui são distantes, né? Então você precisa ter a locomoção. Então você tem esse direito de 1 ano. A única coisa que você precisa ter para poder dirigir legalmente é a tradução juramentada da sua habilitação. Então antes de vir para cá, já procura fazer essa tradução juramentada aí mesmo do Brasil. Que aí você chegando aqui você já pode dirigir. Então você precisa ter a tradução juramentada e sempre andar com o passaporte, como uma forma de identificação. Depois que acaba esse período de 1 ano, aí a coisa fica mais séria. Aí você precisa realmente tirar a habilitação aqui da Nova Zelândia. Como você já tem a habilitação do Brasil, você não precisa fazer o processo do zero aqui como se você fosse um iniciante. Você pode fazer o que eles chamam de conversão da habilitação. Basicamente você tem que fazer o mesmo processo como se estivesse tirando a habilitação do zero no Brasil. Tem a prova teórica e tem a prova prática. Então, o processo é mais ou menos parecido, mas tem algumas diferenças. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, a gente dividiu aqui em 4 passos, para ficar bem simples para vocês de entender como que é esse processo. Eu vou mostrar um pouquinho aqui da minha tela em alguns momentos, para vocês acompanharem no site os documentos que precisam, o passo a passo, para ficar bem facinho. Então vamos lá. O primeiro passo para você começar o processo de conversão é não começar atrasado, né, Bia? Porque a gente fez isso e foi muito ruim. Como você tem esse período de 1 ano, se você esperar acabar esse 1 ano para começar o processo, teoricamente você não pode dirigir depois desse período. Então como é que você vai fazer a prova teórica, fazer a prova prática? Né? Como é que você vai se locomover até o lugar? Então, primeira coisa que eu recomendo, faça todo esse processo antes do período de 1 ano, pelo menos uns 2 meses, uns 3 meses antes de acabar esse período, para você não ter o problema que a gente teve. Dica dada, primeiro passo, estudar o Código de Trânsito aqui da Nova Zelândia. As regras mudam, as placas mudam, e você precisa saber o básico para conseguir fazer o teste. E para isso você tem basicamente 2 sites. O primeiro deles é o site oficial da agência de trânsito, como se fosse o Detran aqui na Nova Zelândia. E lá você tem todo o road code que eles falam, né, que é o código de trânsito. E o segundo site, que eu super indico esse site, que a gente usou muito, né, Bia? Que é o Driving Tests. Nesse site Driving Tests eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês agora. Eles têm simulados. O tipo de pergunta que você vai encontrar aqui é exatamente igual às perguntas que caem na hora do teste. Então é muito fácil estudar por esse site, porque como as perguntas são exatamente iguais, quando você chegar na hora do teste você vai estar muito mais confortável. Então aqui você, por exemplo, pode escolher, por exemplo, 35 questões aleatórias, que é exatamente o número de questões que cai no dia da prova. Inclusive, quando aparece alguma imagem, alguma coisa, as imagens também são iguais às da prova. Então isso ajuda muito. Então eu recomendo fortemente que você use esse site para estudar. Mas também não deixe de ler o Código de Trânsito. E até tem um outro documento que você pode ler para dirigir esse primeiro 1 ano que você passa aqui na Nova Zelândia. É tipo um resumo para turistas. Então beleza. Segundo passo. Encontrar uma agência que faça esse processo de conversão, que não são todas as agências que fazem. Então, quando você for procurar por essa agência, geralmente a que faz o processo é a Double A, que eles falam, que é 2 As, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês o site
que você vai usar para buscar a agência mais próxima. Eu vou fazer uma simulação aqui como se fosse a minha cidade. Esse aqui é o site da agência de trânsito aqui da Nova Zelândia, que é como se fosse o Detran, do Brasil. E por esse link você vai encontrar a agência para fazer a conversão da sua habilitação. Então aqui primeiro você vai usar o filtro de região para achar mais próximo de onde você estiver morando aqui. Então no meu caso seria essa aqui de Marlborough, Nelson Marlborough. E ele abre aqui a sub-região, que no meu caso seria Blenheim. Só que o que acontece? Aqui não trouxe nenhuma agência. Porém, aqui na nossa cidade tem uma agência da Double A, que é a agência onde você faz todos esses processos legais. E por que não veio nenhuma? Porque está filtrado aqui pela conversão da habilitação. Então quer dizer que a agência que tem aqui ela não faz o serviço. Então é muito importante de você deixar isso aqui habilitado. Então eu vou procurar mais próxima, que seria em Nelson. Então aqui em Nelson eles fazem esse processo. Então é só questão de você ligar lá e fazer o agendamento. É muito importante que você faça o agendamento, para quando você chegar lá, já ter um espaço, um tempo reservado para você fazer a sua prova teórica. Terceiro passo. Depois que você agendou o seu exame teórico e agendou um espaço lá para eles te atenderem, você vai ir até a agência. E lá na agência, você vai ter que fazer algumas coisas. Então a primeira delas é preencher um formulário que eles chamam de DL5, que é esse formulário que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Então, não se preocupa, você não precisa imprimir esse formulário, eles vão ter lá para você preencher a caneta. E é um formulário bem simples, mas com as suas informações pessoais mesmo. E o tipo de habilitação que você vai querer tirar, né? No nosso caso aqui foi habilitação simples só para carro. Após preencher esse formulário, você vai ter que pagar a taxa, e aí depois no final do vídeo eu vou falar quais são essas taxas. Fazer um exame de vista. Sabe aquelas maquininhas que você coloca o olho dentro assim, aí acende uma luz, que você tem que falar, é direita, é esquerda, é azul, é amarelo. Então esse tipo de exame que você vai ter que fazer é bem simples. E tirar a foto. E aí depois desse processo burocrático, você vai para a sua prova teórica. E na prova teórica eu fiquei muito nervoso, não é mesmo, Bia? Porque a prova teórica, ela é composta de 35 questões e você tem que acertar 32. No mínimo. Tipo, no mínimo 32. A primeira coisa que, pra mim, a barreira já é o inglês, né, Bia? Que tipo assim, tem algumas palavras que você não tá muito familiarizado, né? Tipo, capô do carro, sabe? Tipo, esse tipo de coisa assim, você não tá muito familiarizado. E se você está tirando uma habilitação para dirigir veículos pesados, você tem que acertar 33. Então você só pode errar 2. É bem apertado. Assim que você acaba a prova teórica, o resultado já sai na hora. A prova é no computador, então você responde as questões e depois que você responde a última questão, o resultado já sai na hora. Então você já sabe se passou ou não. Passando na prova teórica, aí você tem que aguardar em casa por alguns dias um papelzinho que chega na sua casa, que é a permissão para você fazer a prova prática. Então, só depois que você recebeu esse papel, que você pode agendar a sua prova prática. Passo 4, a prova prática. Então, assim, para mim, pelo menos, a minha primeira prova prática que eu fiz aí no Brasil, para mim foi muito marcante, porque eu lembro que tinha muita gente para fazer a prova, sabe? Eu não fui o primeiro, fui um dos últimos a fazer. E aí você fica naquela, sabe, naquela ansiedade, naquela expectativa. Então isso aí me deixou muito ansioso para fazer no Brasil. Já aqui na Nova Zelândia, como você tem o seu horário agendado, você chega lá 10 minutos antes do seu horário, faz a prova e pronto, sabe? Muito mais prático com o horário agendado. Uma outra coisa que deixa o processo mais confortável aqui é que você pode usar o seu próprio carro. Então, a única coisa que você precisa garantir que o seu carro tenha, né, no dia da prova é que ele esteja com a documentação em dia, e eles checam isso, e que o carro tenha os requisitos mínimos de segurança. Então, antes da prova,
a pessoa que vai fazer a avaliação, ela checa o carro, ela checa o pneu, ela checa os retrovisores, ela faz as checagens básicas, né? Então você tem que estar com o carro limpinho, com os pneus calibrados e etc. Então isso é o que você tem que garantir. E como que é o exame em si? Então, diferente aí do Brasil, que eu lembro que, pelo menos no meu caso, tipo, a gente foi só em ruas pacatas, em ruas sem muito movimento para fazer o exame prático. Aqui não. Aqui eles te levam nas mais diversas situações. Então, eles me levaram, por exemplo, em lugares de escola, que aqui na Nova Zelândia você tem que diminuir a velocidade. Eles te levam em pontes, te levam em rotatórias, em todos os tipos de velocidades e situações, para ver se você realmente está apto, né, a dirigir. E a coisa assim, que mais muda aqui na prova é que, primeiro, como é a conversão, você não precisa fazer baliza. Acho que assim, o que mais me deixou nervoso é que aqui durante a prova prática, o instrutor ele fica constantemente perguntando para você quais são os perigos que você vê à sua volta. Então imagina que você está dirigindo e enquanto você está dirigindo, vamos supor que está passando um caminhão ou então um ciclista perto de você. O instrutor vai parar e te perguntar assim, quais são os hazards que eles falam, né, os perigos que você consegue enxergar naquele momento. E aí você tem que estar preparado psicologicamente, com o inglês afiado também, sobre esses hazards, sobre esses perigos que estão à sua volta. Então você fala, tem um ciclista aqui, eu estou preocupado com o ciclista que está à minha esquerda, estou vendo que tem um caminhão aqui atrás, está muito próximo, vou tentar não parar bruscamente, sabe? Então assim, você tem que estar atento no que está acontecendo à sua volta e tem que estar pronto para falar para o instrutor tudo isso. Então isso foi o que mais me deixou assim nervoso no dia da prova. Mas ao mesmo tempo, a instrutora que eu peguei foi uma senhorinha tão velhinha e ela era tão boazinha que foi tão assim confortável fazer a prova com ela. Então assim, antes de você começar, eles explicam tudo isso que eu tô falando pra você. Eles explicam que eles vão perguntar, eles perguntam, sabe, se tá tudo bem, se você entendeu. Essa prova prática você também tem um resultado depois que você termina o percurso. E agora vamos falar dos valores. Para aquela primeira etapa, que foi a aplicação do processo, né, que você preenche o formulário, são $52,10. Isso aqui a gente está em julho de 2021 e esses valores são os de hoje, né? Então isso aqui pode mudar. Para o primeiro passo é $52,10. A prova teórica ela é $45,70 e a prova prática são $59,90, totalizando $157,70. Então assim, na minha opinião, o processo é muito barato aqui na Nova Zelândia, comparado com o processo aí do Brasil. Por mais que você converter isso em reais, eu acho que ainda fica mais barato que o processo do Brasil. Então é isso, espero que o vídeo tenha sido informativo, que vocês passem de primeira na prova, usem as dicas lá dos sites que a gente passou para vocês. E não esquece de deixar o like aqui embaixo, de acompanhar a gente. E muito obrigado por todos os comentários que vocês fazem, ajudam muito a gente a continuar perseverante aqui com os vídeos no YouTube. E é isso aí, vejo vocês na próxima. Tchau! Você é mais próxima aí da sua casa. Aí da sua casa não, né?